Bom dia, pessoal. Essa videoaula são somente algumas propriedades da trigonometria do triângulo retângulo que eu não coloquei na última aula, e propriedades não são obrigatórias que vocês tenham ciência delas. Porém, elas ajudam muito quando a gente conhece e passa a aplicá-las. Por quê? Porque a gente vai deixar de efetuar alguns cálculos. São 3 propriedadezinhas referentes aos ângulos notáveis e uma propriedade referente à tangente de um ângulo. Então vamos dar uma olhada nelas só para ajudar a gente a entender como que elas funcionam. A primeira propriedade diz que a tangente de um ângulo é dada pela razão, ou seja, pela comparação entre o seno e o cosseno desse mesmo ângulo. O que essa propriedade quer dizer? A tangente de um ângulo alfa pode ser dada pela razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Se nós temos o seno e o cosseno, mesmo sem saber quais são os valores dos elementos do triângulo, nós podemos deduzir a tangente desse triângulo. Fazendo a razão seno sobre cosseno, substituindo o valor de seno por sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, e substituindo o valor do cosseno como sendo a razão do cateto adjacente com a hipotenusa, a gente passa a ter uma divisão de frações. E divisão de frações, a gente sabe que a gente transforma essa divisão em uma multiplicação de frações, conservando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa sobre cateto adjacente sobre a hipotenusa se transforma na multiplicação de frações cateto oposto sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Verifiquem nesse caso que nós temos a hipotenusa em cima e embaixo nessa multiplicação. Logo, ela será anulada. E o que sobrará para a gente? A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que é a própria definição da tangente. Então, nós percebemos a primeira propriedade como, se dividirmos o valor do seno pelo valor do cosseno, encontramos o valor da tangente desse ângulo, ok? Segunda propriedade. Quando a gente estiver analisando um ângulo de 30 graus, o cateto oposto será sempre a metade da medida da hipotenusa, ou, analogamente, a hipotenusa será o dobro do cateto oposto. Vamos verificar o porquê. O seno de 30, algebricamente, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o valor numérico do seno de 30 é a razão de 1 sobre 2. Se a gente faz a proporção entre essas duas razões, a gente chega à conclusão que a hipotenusa é o dobro do valor do cateto oposto, ou que o cateto oposto é sempre a metade do valor da hipotenusa. Verifiquem que essa propriedade nos ajuda quando estivermos tratando de um ângulo de 30 graus. Se nós temos o cateto oposto, nós já sabemos o valor da hipotenusa, e se nós temos o valor da hipotenusa, nós já sabemos, por lógica, o valor do cateto oposto. Então ajuda bastante essa daí. A próxima propriedade, a gente vai falar sobre o ângulo de 60 graus. Quando o ângulo analisado for de 60 graus, o cateto adjacente será a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa será o dobro do cateto adjacente. Verificando o porquê, o cosseno de 60 é igual à razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O valor numérico do cosseno de 60 também é a razão de 1 sobre 2. Fazendo a proporção, verificamos que a hipotenusa é sempre o dobro do cateto adjacente quando o ângulo analisado for de 60 graus. Na verdade, é um complemento da outra, né, pessoal? Porque se um ângulo é de 60, o outro ângulo agudo será de 30. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 passa a ser o cateto adjacente ao ângulo de 60. Vimos uma propriedade da tangente, uma propriedade do ângulo de 30 e uma propriedade do ângulo de 60. A última propriedade a ser analisada hoje é quando o ângulo for de 45 graus. Quando o ângulo analisado for de 45 graus, os catetos terão a mesma medida, ou seja, quando o ângulo for de 45,
o triângulo retângulo será um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Se a gente for pegar a razão tangente de 45, a gente sabe que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Porém, o valor numérico da tangente de 45 é igual a 1. A gente sabe por lógica que sempre que a razão for igual a 1, significa que o numerador e o denominador são iguais. Fazendo essa proporção, a gente conclui que o cateto oposto é sempre igual ao cateto adjacente. Então, quando o ângulo for de 45 graus, se eu sei a medida de um cateto, analogamente, eu vou saber a medida do outro cateto, por lógica. Essas 4 propriedades ajudam bastante quando a gente está tratando dos ângulos notáveis de um triângulo retângulo. Então, só acrescento essa informação no conteúdo de vocês. Assistam a próxima videoaula com a resolução dos problemas de trigonometria que eu passei na plataforma e não deixe de assistir nossa aula ao vivo hoje, meio-dia, beleza? Aquele abraço.